Olá, meu nome é Mariana Mendes Barcelos e Santos. Sou pós-graduanda no mestrado em Educação, orientada pela professora Heloísa Raimundo Werneck e co-orientada pela professora Kelly da Silva. Hoje eu vou falar sobre a subjetividade de mulheres lésbicas, um olhar sobre a lesbofobia. Para a gente começar a nossa conversa, é preciso a gente levar em consideração que a gente vive em uma sociedade heteronormativa. Isso quer dizer que a heterossexualidade é considerada como uma norma, como a única manifestação de uma sexualidade aceitável. Então, tendo como base essa sociedade heteronormativa, todas as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais ou demais membros da comunidade LGBTQIA+, que têm uma sexualidade divergente da sexualidade heterossexual, estão em um estado de vulnerabilidade. Então, a sociedade espera que homens se relacionem exclusivamente com mulheres e mulheres se relacionem exclusivamente com homens. Então, qualquer pessoa que afronta essa normativa, ela vai ser considerada uma ameaça, vai ser considerada ruim, e vai sofrer vários tipos de preconceitos. A gente dá nome a esses preconceitos. A homofobia, por exemplo, foi e ainda é usada para nomear, né, o preconceito que pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, sofrem. A LGBTfobia, ou LGBTQIA+fobia, que é um termo que é mais evidentemente inclusivo de outras identidades dentro da comunidade LGBT. Mas apesar de serem termos aparentemente inclusivos, os termos homofobia e LGBTfobia acabam cumprindo apenas um papel meio raso de representação das opressões sofridas por esses sujeitos de sexualidades não heteronormativas. Porque eles podem, de certa forma, relativizar as opressões específicas que acometem a cada sexualidade, né? As realidades englobadas dentro do termo homossexual, por exemplo, são extremamente diferentes, né, para lésbicas e para homens gays. As normas às quais as mulheres lésbicas se desviam são muito diferentes das quais os homens gays se desviam, né? Mulheres lésbicas se situam em um lugar completamente distinto dos lugares desses homens, dentro de uma estrutura política e na visão de um mundo dentro de uma supremacia masculina. Então, mulheres lésbicas são alvos de diferentes fobias e diferentes repugnâncias. Dito isso, é importante a gente entender que lésbicas, antes de serem lésbicas, elas são mulheres. Então, esse grupo, né, mulheres de uma forma geral, e aí mulheres lésbicas, eles se situam em um lugar de prejuízo social, né, uma vez que nós mulheres lésbicas nos encontramos susceptíveis a diversas outras formas de violência, como a misoginia, né, que é, de forma geral, o ódio às mulheres. E mulheres lésbicas, além da misoginia, também têm que lidar com a homofobia, né, que aí seria pessoas homossexuais. Esse termo, lesbofobia e lesbomisoginia, foi cunhado por causa disso, para a gente especificar as violências e a diferenciação das violências que mulheres lésbicas sofrem em relação a outros membros da comunidade LGBT. A lesbofobia ela é inerentemente inseparável da misoginia, porque é preciso entender que a lesbofobia ela é uma consequência da misoginia institucionalizada, né, pelo patriarcado. Mulheres elas são uma classe sexual de exploração, né, cuja existência ela se encontra na base da pirâmide de sociedade patriarcal de gênero, né, onde as mulheres elas apenas têm valor quando existe uma possibilidade de exploração, e essa exploração pode ser afetiva, sexual, reprodutiva, laboral, né, de trabalho, pelos homens, né. A sexualidade lésbica, ela é um ataque direto ao sistema de exploração, porque mulheres dedicando suas vidas exclusivamente a outras mulheres, elas não destinam seus trabalhos, suas atenções, seus afetos, a sua vida, em geral, aos homens, e as suas demandas e à ordem patriarcal. A gente pode entender como a lesbianidade ela esbarra a todo momento com a concepção de desejo de Guattari e Ronick, né? Eles exploram o desejo como um sabor específico de viver, uma vontade de construir o mundo, né, que a gente habita, uma possibilidade de estabelecer formas, né, maneiras de transformar os modelos da sociedade e valores que não nos pertencem, né? O desejo dentro de uma sexualidade dissidente, né, nesse caso, sobretudo até de uma mulher por uma outra mulher, compõe em uma perspectiva micropolítica, né, uma força criativa transformadora, que impulsiona a busca por uma construção de realidades, de subjetividades, que estão aliadas com a própria existência lésbica. Falando mais especificamente sobre a subjetividade, né, segundo esses autores, Guattari e Ronick, a subjetividade ela emerge a partir da inserção das pessoas no mundo, né? A subjetividade é um fenômeno social, né, que é construído, ele é mediado, é mediada pelas interações sociais, né? Também é moldada por diversos determinantes sociais, tipo, fatores históricos, políticos, religiosos, o ser no mundo. Especificamente em relação à lesbianidade, esses fatores resultam em subjetividades sujeitas à heteronormatividade, como a heterossexualidade compulsória, e em outras perspectivas que também dão origem e resistência que buscam a emancipação sexual misógina patriarcal.
a construção da subjetividade de um sujeito acontece essencialmente pela realidade material, né? Como eu disse, o sujeito no mundo. Sendo assim, a construção da subjetividade de uma mulher lésbica, ela se dá necessariamente através da sua existência, da sua materialidade, tudo que envolve, tudo que gira em torno disso. Então, infelizmente, uma das coisas que giram em torno disso é a violência, né? Lesbomisógina, que a gente chama. Então, a heterossexualidade compulsória, a lesbofobia, a lesbomisoginia, a lesbo-ódio, são mecanismos que são essenciais para a manutenção e a exclusão de mulheres lésbicas em um sistema heteronormativo. Então, voltando um pouco em Guattari e Rounick, a questão da micropolítica, ela reside na esfera de produção de subjetividade, né? Então, isso significa que, a fim de exercer esse controle, é preciso criar subjetividades que sejam controláveis e submissas. É por isso que existem essas formas, né, de tentativas de controle. Então, a interseção entre a lesbofobia e a heterossexualidade compulsória não é apenas a sociedade como um todo, a família, o trabalho, as relações sociais, que regula a heterossexualidade compulsória por meio da lesbofobia, mas é também a influência dessa lesbofobia nos processos de subjetivação das mulheres lésbicas. E essa influência leva mulheres lésbicas a sentir culpa, vergonha, leva elas a permanecer no armário e acreditar que é uma escolha pessoal, quando na verdade elas são coagidas sexualmente a essa realidade. Então, como a produção dessa subjetividade interfere em literalmente todos os espaços, né? Ser uma mulher lésbica não é apenas uma questão pessoal, identitária, é uma questão que envolve micropolíticas, envolve macropolíticas e envolve a sociedade. A gente entende, então, que a lesbianidade ela não é interessante para uma sociedade patriarcal, porque ela não a fortalece. Sendo assim, existem várias formas que essa sociedade promove a destruição, né, da existência da lesbianidade, como o apagamento, é registrado o apagamento lésbico da sexualidade de várias mulheres. Existem vários efeitos do poder masculino em relação à existência lésbica. A Adrienne Rich, ela elenca várias formas de violência que podem estar diretamente ligadas, né, à produção de subjetividade de uma mulher. O apagamento é uma delas, de uma mulher lésbica, né? O apagamento é uma delas, a negação da possibilidade de relações exclusivamente lésbicas é outra forma. Ou mesmo até a experiência de uma sexualidade feminina, né, de forma geral, com a imposição à sexualidade masculina. Mas também a exploração do trabalho de cuidado de mulheres lésbicas sobretudo, intelectual também, exploração do trabalho intelectual, a restrição da criatividade, a privação literal ou simbólica dos movimentos de uma mulher, né? A feminilidade faz muito isso. A exclusão de mulheres lésbicas de todos os espaços, a gente não costuma ver mulheres visivelmente lésbicas nos espaços, né? São tipos de violências que são palpáveis e também são simbólicas e agridem muito a subjetividade de mulheres lésbicas por consequência dessa construção, né? Um exemplo disso é quando uma mulher não se vê em espaço, uma mulher lésbica não se vê em espaços, ela acha que ela não pode ocupá-los, né? Concluindo, em relação à subjetividade, que é entendida, né, como a maneira como os indivíduos constroem suas identidades, suas experiências, a gente pode observar como a lesbianidade ela desafia os moldes impostos pela heteronormatividade. A lesbianidade ela se torna um espaço de resistência e de construção de subjetividades que não são conformes aos padrões estabelecidos, né, heteronormativos, o que implica em uma luta contra as formas de controle e opressão presentes na sociedade. E a análise dessas opressões presentes na sociedade, ela deve ser situada num contexto mais amplo da subjetividade e das relações de poder, porque tem relações de poder aí o tempo inteiro, para começar, em gênero, né, com homens e mulheres. A lesbianidade, por exemplo, ela é relegada a um segundo plano, não recebe a devida atenção nas discussões sobre opressões de gênero e sexualidade. Essa invisibilização das mulheres lésbicas, ela está enraizada na estrutura patriarcal, como a gente viu, que busca manter o controle sobre as mulheres como uma classe sexual. Os conceitos de Deleuze, Guattari e Rounick, de micro e macropolítica, eles podem ajudar a gente a compreender como as opressões e violências específicas vivenciadas pelas mulheres lésbicas, elas estão relacionadas com as dinâmicas de poder, né, que estão presentes na estrutura patriarcal. A lesbofobia, ela é entendida como uma forma de regulação da heterossexualidade compulsória, né, que busca manter uma norma estabelecida, reforçar a estrutura de controle sobre os corpos e sobre os desejos das pessoas. Então, nesse contexto, as mulheres lésbicas são levadas a experimentar sentimentos de culpa, de vergonha, e elas também podem se mobilizar num movimento de resistência e de transformações, porque mulheres lésbicas resistem. Elas buscam construir novas formas de subjetivação, né, em relações sociais, formas de sobrevivência. E do outro lado, né, a gente observa como a estrutura patriarcal e misógina, ela atua como um sistema muito mais amplo, que perpetua a exclusão e a opressão de mulheres lésbicas. A misoginia, dentro disso, desempenha um papel crucial na manutenção dessa estrutura, que alimenta o ódio, a rejeição, direcionadas às mulheres como um todo, e principalmente as mulheres que desafiam as normas de gênero e de sexualidade. Sendo assim, a subjetividade lésbica, ela constitui um contexto de resistência e ressignificação. A constituição da subjetividade de mulheres lésbicas é um território muito complexo, multifacetado, e atravessado e atravessa forças sociais, políticas, culturais, que moldam as experiências e as identidades dessas mulheres. Muito obrigada.